Ok. Vamos lá, dando continuidade. Falando agora sobre divisão inversa, ou seja, relação inversamente proporcional. Como vai funcionar isso, né, na prática, professor, quando a gente fala em relação a questões? Olha só, exemplo aqui. Né, o que que a gente vai fazer aqui? Ó? Dividir a quantia 150, dividir a quantia 150 em partes inversas. Veja, ó, partes inversas aos números 2 e 3. Pronto. Então vamos lá. O que que a gente tem? Ó? A gente precisa de um valor x, né? Isso que a gente não conhece, a gente desconhece. Um valor x e um valor y. Certo? Aí se a gente pegar o seguinte, somar x mais y igual a 150. Se a gente pegar x, dividir pelo inverso, que é o inverso aqui, ó, 1 sobre 2, tem que ser igual a y dividido pelo inverso do número, 1 sobre 3. Sim, só que aqui o que que ocorre? Ó, quando a gente pega essa relação aqui, a gente pode, né, representar isso aqui da seguinte forma, ó. Quando a gente divide, a gente multiplica, né? Isso, ó, lembra que a gente multiplica, conserva a primeira, né, divisão de fração por outra fração, ou de um número por uma fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, igual y, ó, 3 sobre 1. Logo, o que que a gente passa a ter aqui, ó? A gente passa a ter o seguinte, ó, que é 2x igual a 3y. E aí a gente tem, ó, a relação do sisteminha, a gente tem a soma e a gente tem essa relação da comparação. Então veja que a gente estabeleceu aqui, ó, né, essa ideia aqui em relação a um sistema, né? A gente está pegando, né, em relação que a um sistema. Certo? Professor, então quer dizer que a gente vai pegar uma relação aqui e fazer uma substituição aí dentro da outra? Exatamente, ó, a gente pode pegar aqui, a gente pode, né, atribuir o seguinte, que y é 150 menos x. E aí o que que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar essa relação e joga para cá, né, trabalhando aí com a substituição. Então, ó, substituição. Perfeito? Ok? Então, ó, quando a gente faz essa substituição, o que que a gente vai observar aqui? Ah, professor, no lugar de y, a gente vem e joga o valor que está ali. Exatamente. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó, que 2x vai ser igual a 3, que multiplica o valor de y. Então, como é mais de um número, parênteses, né, e 150 menos x. Logo, ó, a gente passa a ter o seguinte, que 2x é igual a 3 vezes 150, 450, menos 3 vezes x, 3x, ó. Então não pode esquecer, aqui a gente aplica, ó, a distributiva, é o famoso chuveirinho, né? Então a gente está aplicando aqui, ó, a propriedade distributiva, né? É o nosso famoso aí, ó, chuveirinho. Perfeito? Ok? Então, ó, nada, né, de esquecer. Não vai multiplicar só um e aí vai errar a questão, né? Multiplica só um e parou, deixou. Não. Tem que fazer aqui, tem que aplicar essa relação distributiva. Logo, 2x vai ser igual, não, menos, passa para cá, fica mais, não é isso? Então vai ficar mais 3x igual 450. Logo, 5x vai ser igual a quanto? 450. E aí, x vai ser igual a 450 dividido por 5. Né? E a gente encontra que o valor de x aqui, né, efetuando essa divisão, vai ser igual a 30, né? 3 vezes 5, 45, igual a 30. Professor, beleza. Então, se a gente achou que x é 30, o y, né, é o complementar, né? Isso não tem que dar 150. Então, y aqui vai ser igual, né, a... Opa, tá errado aqui, né? 45 por 5 é 9, não é 3 não, né? Que conta maluca foi essa, professor, que, né, efetuou aí? Pois então, né? 5 vezes 9, 45. Para ver se vocês estavam espertos, né? Para ver se vocês estavam espertos aí, estavam ligados, né, na relação, testando aí, né? Ok?
Então, ó, x é igual a 90. Se x é igual a 90, y é o restante, ó, tem que dar 150. Então, y aqui vai ser quanto? Y vai ser igual a 60, né? Para somar aí, para fechar os 150, ó. Então, y é igual a 60. Professor, também posso pegar e substituir aqui naquela relação ali anterior, não é isso? Perfeito, exatamente, pode fazer a substituição, onde tem y igual a 150 menos x, é só jogar ali, ó, o x lá, que vale quanto? 90, né? Então, 90 e ó, 150 menos 90 igual a 60. Pronto, a gente já achou, né, essa relaçãozinha. Professor, dá para fazer isso pelo conceito de partes? Dá sim, dá também. Né? Qual é a diferença aqui, ó? Que a gente faz aqui em relação ao conceito de partes aqui. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai pegar o que? 150, as partes, ó, inversas, A2 e A3. Então, veja, a gente vai pegar o seguinte, ó, 150, e a gente vai pegar isso aqui, vai dividir isso aqui, ó, em relação a A e em relação a B. Veja o seguinte, ó, quando a gente pega aqui essa divisão em relação a A e em relação a B, a gente está falando de partes inversas, né? Eu vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. Por quê? Porque a relação que a gente está mencionando aqui é a relação inversa, ó, 2 e A3. Então, a gente precisa pegar esse A na relação inversa a 2 e precisa pegar esse B na relação inversa a 3. Só que aí a gente está, né, lembrando que aqui, ó, é divisão inversa, ó. Isso aqui é divisão inversa. Sim, para a gente fazer a divisão direta, é só, né, inverter, ó. Se a gente faz essa inversão, a gente está pegando a divisão direta. E na divisão direta, a gente sabe, né, com a relação. Então, ó, se a gente pega isso aqui, o que que a gente tem aqui, ó? Então, A vai valer o quê? 3 partes. E B vai valer 2 partes. B vale 2 partes. Então, a gente pegou e inverteu. Relação inversa, a gente faz a inversão. Ah, professor, beleza. E aí, ó, veja que agora a gente ficou com essa relação aqui que representa o total. E nessa ideia aqui do total, é só a gente o quê? Somar. É só a gente somar. Então, quando a gente faz aqui, né, essa soma, a gente vai obter quanto aqui, ó? A gente vai obter 5 partes. A gente vai obter aqui 5 partes. Então, veja que a gente está falando de um total numérico, que é 150, em relação a um total de partes, que é 5. Então, ó, diante desses valores aqui, a gente vai o quê? Efetuar aquela divisãozinha, a mesma coisa que a gente fazia lá na relação, né, anterior. Né? No vídeo anterior, a gente aprendeu a fazer isso. A gente vai pegar o quê? Esse 150 e vai dividir isso aqui por 5. Então, 3 vezes 5, 15. Para 15, nada, 0. Então, ficou o quê? 30. Esse 30 aqui, ó, é o valor de cada parte. Então, esse 30 aqui é o valor aí, ó, de cada parte. Perfeito. Se é o valor de cada parte, então agora a gente pode, né, relacionar aqui e encontrar, né, a nossa solução. Por quê? Porque a gente viu o seguinte, ó, que quando a gente fez aqui, a gente está trabalhando nessa relação agora diretamente proporcional. Então, ó, a gente saiu de uma relação que era inversamente proporcional para uma relação que é diretamente proporcional. E aqui a gente pode calcular isso em função da parte. Por quê? Porque para ser calculado em função da parte, aqui a gente tem que estar com um valor diretamente proporcional. Então, ó, a A corresponde o que proporcionalmente? 3 partes, né? Então, 3 partes. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 30. Então, quer dizer que A vale quanto? A vale 90. B, diretamente proporcional, B corresponde a 2 partes. Então, é 2 vezes 30. Ou seja, B é igual a 60. Então, A é igual a 90 e B é igual a 60. O que que a gente encontrou lá? Né, que a gente chamou de x e y. Né? A gente também pode colocar como se fosse A e B. Então, A é o x, que é 90, e B, o y, que é o 60. Então, ó, 90 e 60. Perfeito? Ok? Beleza? Professor,
Então, na verdade, é o seguinte, eu posso fazer como se fosse diretamente proporcional e só trocar os valores, não é isso? Pode sim. A gente pode fazer logo, ó, a soma, né, isso direto aqui, ó, já é 2 e 3, então soma 2 com 3, 5. Divide 150 por 5 dá 30. Então, só que aí a gente vai inverter os resultados. Aí, ó, 30 vezes 2, 60. Então, se esse 2 estava lá inversamente para A, então esse 60 vai para B. Ok? Pode fazer isso. Tranquilo. Beleza. Professor, em relação a três partes, vai funcionar da mesma forma, né, para a relação de três partes, quando a gente faz aqui usando a definição, é a mesma coisa, não muda, né? Agora, em relação ao conceito de partes, aí sim, a gente tem que observar que a gente tem que fazer o processo para transformar de inversa em direta. E o processo aqui não é simplesmente só inverter, porque agora a gente passa a ter três valores. Mas vamos lá, vamos ver isso na prática, como funciona. Ok, primeiro, né, vamos pegar aqui usando a definição, ó, trabalhando com a definição. Quer dizer o seguinte, se a gente somar aqui um valor x mais um valor y mais um valor z, a gente tem que obter o que a gente vai dividir, ó, que é partes que inversas, né? Isso, 2, 4, 3. Então, ó, somando isso aqui, a gente tem o quê? 1.300. Lembra o seguinte, ó, que quando a gente fala o que de diretas, ó, e inversas, né? Isso a gente está trabalhando nessa relação de diretas e inversas. Quando a gente pega esse D de direta, ó, D de direta, D de direta, o que que a gente faz aqui? Ah, professor, a gente divide. Então, ó, D de direta divide, exatamente. Então, D de direta divide. Então, se a gente está querendo né, a inversa, então na inversa, o que que a gente vai trabalhar aqui dentro da inversa? Ó, multiplica, multiplica. Não é essa a relação? Exato. Então, ó, professor, por que está colocando isso? Só para a gente não ficar fazendo aquele negócio, coloca embaixo, depois inverte, né? Multiplica pelo inverso. Então, a gente já pode ir direto nessa relação aqui da definição. Quer dizer que a gente vai multiplicar. Então, vai ficar quanto aqui? Ó, que 2x vai ser igual a 4y, né, 4y, que vai ser igual a quanto? A 3z. Então, ó, essa é a ideiazinha que a gente tem aqui para trabalhar aí no nosso sistema. Então, ó, veja que a gente monta aqui o nosso sisteminha. Perfeito? Ok? Certo. E aí, como a gente faz essa relação aqui, ó, lembra que a gente tem que colocar tudo em função de uma letra? O que que eu disse lá quando a gente fez com a relação com somente duas? A gente colocou, né? Quando a gente fez isso aqui lá naquela ideia lá, né? Era só divisão proporcional, sem ter, né? Trabalhar com toda essa relação aqui do valor. O que que a gente fez? A gente, né, trabalha isso aqui na ideia de, né? Quando a gente fez com diretamente, né? Quando a gente está fazendo inversamente, a gente fez com diretamente. A gente trabalha isso aqui na ideia o quê? Do cruz credo. Só que como aqui a gente não tem o cruz credo, veja que a gente pode colocar o quê? Isso em função do y. Então a gente tem que x vai ser o quê? 4y dividido por 2. Então a gente sabe que x aqui vai ser 2y, ó. X é igual a 2y. E aqui, ó, na multiplicação aqui, o 3z a gente também vai colocar em função, né? Então a gente pode tirar esse 3 para ficar dividindo. Então vai ficar o seguinte, que z é 4y dividido por 3. Então a gente passa a ter o seguinte, ó, né, essa ideia. Então, ó, superficialmente a gente tem aqui a relação para x, né, isso que a gente conseguiu fazer a divisão, o z não. Então o z a gente deixa aqui, como a gente não conseguiu. Só que a gente aqui já pode trabalhar, né, com a nossa ideia aqui, que é a substituição, ó. Lembra, a gente pode vir para cá, jogar aqui, trabalhando com a substituição. Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente executa aqui essa substituição, a gente vai obter o seguinte, ó. No lugar do x, vai ficar 2y, né? Só que a gente está substituindo ali o x, então vai ficar 2y
mais y, mais no lugar do z, 4y sobre 3. Tudo isso tem que ser igual a 1.300. Professor, e agora que a gente tem apenas aqui, ó, um valor aqui no denominador, a gente tem só esse valor aqui no denominador, então a gente pode pegar esse valor e multiplicar ele por todos os demais. É o mesmo que, né, tá executando o mínimo múltiplo comum. Então a gente pega ele e multiplica por esse, a gente pega ele, ó, multiplica por esse e pega ele e multiplica por esse. Então, ó, o que que a gente está fazendo aqui, ó? Multiplica por todos. Então, ó, multiplica por todos. Então, esse multiplica por todos aqui equivale a MMC, o mínimo múltiplo comum, MMC. Né? Isso vai equivaler exatamente, né, ao mínimo múltiplo comum, esse multiplicar por todos. Sim, e o que que a gente passa a ter aqui, ó? 3 vezes 2y, 6y, mais 3 vezes y, 3y. O que ele já está não multiplica, permanece, e 3 vezes, né, 13 dá 39, então 3.900. Somando aqui, a gente passa a ter quanto aqui? 13y, ó, 13y. 13y é igual a 3.900. Logo, ó, né, o que que a gente tem aqui? Que y vai ser 3.900 dividido por 3. Então, ó, professor, eu poderia deixar, né, sem o resultado, colocar apenas ali, ó, 3 vezes, que eu já cortava o 13 ali com esse 3, mas não vai adiantar muito também, né? Não vai ter muita relação aqui do 13 com 13, né? Vai ficar praticamente elas por elas, mas pode sim, ok? Então, isso aqui sobre 13. Então, ó, diante dessa relação aqui, a gente obtém o seguinte, ó, que, né, y aqui vai ser igual, ó, 13 dividido por 3 dá 13 dá 3. Então, ficou quanto? 300, né? Então, y é igual a 300. Pronto, o que que a gente descobriu? O valor de y. Aqui agora é só substituir e achar o valor dos demais. A gente pode estar substituindo aí para encontrar esses demais valores. No caso ali, ó, o x é 2 vezes, né, isso, o valor do y, ó, veja que é 2 vezes o valor do y, todo mundo aqui está em função de y. Então, 2 vezes o valor do y, então 2 vezes 300, então x vai ser quanto? Vai ser 600, perfeito? Então, ó, já achamos também o valor para x. E o valor para z, da mesma forma, ó, z vai ser 4 vezes o valor do y, que é 300, dividido por 3. Ou seja, que z aqui, né, como a gente depende dessa relação ali, aí só dividir, ó, 300 por 3 dá 100. Então, z vai ser 4 vezes 100, que é igual a 400, né? Isso, ó. Então, ó, só fazer a divisão aqui, né? A gente ficou com, né, 400 aí, o resultado de z. Perfeito? Beleza? Então, pronto, ó. Ah, professor, mas é demorado, perde tempo. Sim, né? Mas nada que, né, seja também um bicho papão aí, né? Mas a gente pode usar o conceito de, né, partes para poder resolver, né, essa situação, tentar, né, deixar isso um pouco mais rápido, né? A gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Ok, beleza. Então, é o seguinte, ó, né, a gente fez aqui, né? Isso, ó, a gente pegou. Professor, mas era 13 mil, né? Pronto, então veja o seguinte, era 13 mil, eu coloquei 1.300 aqui. Mas tranquilo, é só acrescentar um zero aqui, então a gente acrescenta um zero em todo mundo aqui. Então, ó, vai ficar, né, todo mundo com mais um zero aqui. Perfeito? Ok? Então, ó, fica todo mundo aí com mais um zero, mais de boa, né? A gente consegue o quê? Né, deixar aí o resultado. Só vai aumentar um zero para cada circunstância, que eu tinha colocado, verdade, né, 1.300 e o valor, ó, é 13 mil. Perfeito, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então,
a gente não teve prejuízo com relação a essa situação, né? Aqui, ó. Pronto, vamos lá. Conceito de partes. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 13.000, ok? A gente vai pegar o 13.000, a gente vai dividir isso aqui, então a gente vai chamar de A, B e C, né? Isso, A, B e C. Certo, só que a gente vai dividir o quê? Ó, em partes inversas, então divisão inversa. Então a gente vai primeiro trabalhar aqui, ó, com uma divisão inversa. Pronto. Ok, professor. Então, se essa divisão aqui inicial é uma divisão inversa, então a gente pode usar aquela ideia do parênteses. Lembra, ó, que é 2, a gente coloca aqui entre parênteses, 4, a gente coloca entre parênteses, e 3 a gente coloca entre parênteses. Pronto. Para a gente poder achar a relação disso aqui em partes, né? Quando a gente vai fazer essa transformação aqui, ó. Então a gente vai transformar para achar isso aqui em partes diretas. Então a gente precisa aqui de algo que seja na divisão, né? Direta. Então, ó, divisão direta. Pronto, deixa eu só colocar assim, que fica mais prático aqui, ó. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Pronto, diretamente proporcional e aqui inversamente proporcional, ao invés de colocar inversamente proporcional. Pronto, ok, melhorou agora, ó. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Sim, para a gente. Opa, é o contrário, professor. Oh, meu Deus, eu tô que tô hoje, né? Eu tô que tô. Ok, exatamente. Aqui é inversamente proporcional e a gente precisa achar essa relação em diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Perfeito. Agora sim. Agora beleza. Agora a gente vai, né? E os valores que a gente utilizou, né? Ok, a questão estabeleceu aqui. Professor, como que a gente vai fazer isso aqui agora? Para encontrar isso aqui, a gente vai usar a regra do tapa. Tapa, professor? Como assim? Nessa regra do tapa. Olha só, o que que a gente vai fazer, ó? A gente não quer encontrar o primeiro aqui, então, ó, para achar diretamente proporcional em relação a esse primeiro, a gente tapa esse valor, esconde, pega o dedo aí, né? Esconde, ó, tapa esse valor. E o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o que sobra. Ó, o que que sobra aqui? 4 vezes 3. Então, a gente vai multiplicar essa relação. O que que sobrou aqui? Ó, o 4 vezes 3. Então, quando a gente faz essa multiplicação, aí a gente encontra, ó, então 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. Então, esse aqui é o nosso valor que é diretamente proporcional, ó. A gente tem aqui agora essa ideia do valor que é diretamente proporcional. Perfeito? Ok? Certo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Uma vez que a gente achou, a gente volta, né? Tira o dedo de cima do valor, ele voltou. Sim. Agora a gente vai fazer o mesmo, ó, para descobrir o diretamente proporcional dessa segunda linha. Então, o que que a gente pega aqui, ó? A gente cobre, a gente tapa, né? A gente está usando a regra do tapa. A gente tapa essa segunda linha e aí vai o que? Né, efetuar a mesma relação. O que que sobrou? Ó, lá em cima tem um 2, professor, e aqui embaixo tem um 3. Pronto. Então a gente multiplica. 2 vezes 3, quanto? 6. Então, ó, em valor diretamente proporcional, a gente encontra o 6. Pronto. Tira o dedo agora, volta. Né? A gente vai fazer agora com, né, a última linha. Então, ó, veja que a gente vai encontrar aqui o diretamente proporcional dessa última linha. Então, a gente tapa, vem aqui, coloca o dedo aqui, ó, cobre esse valor. Então, é a regra do tapa. Então, quando a gente vai para essa regra do tapa, o que que sobrou lá? Sobrou o 2, professor, e o 4, pronto. Então, a gente multiplica. Quanto é 2 vezes 4? 8. Então, a gente encontrou aqui, ó, essa relação do diretamente proporcional. Então veja o seguinte, ó, entendendo aqui o que quer dizer essa relação de diretamente e inversamente proporcional. Porque é o seguinte,
Quem tem o maior valor inverso proporcionalmente vai receber a menor quantidade de partes. E quem tem o menor valor recebe a maior quantidade de partes. Então veja o seguinte, o que a gente está ali, ó, descobrindo? Que A tinha o quê? 2, o menor valor na relação inversa. Esse menor valor, ó, como é inversamente proporcional, vai receber a maior quantidade de partes. Quem tem o menor valor da inversamente proporcional recebe a maior quantidade de partes. Já o B, que era o que tinha o maior valor na relação inversa, ó, 4, o maior valor inverso, quando a gente joga para partes, recebe a menor quantidade de partes, 6 partes. Então, é para ter um equilíbrio. Sim, professor, mas faz sentido isso? Faz sim. Por exemplo, se tem um prêmio e esse prêmio é dividido em 3 pessoas que têm, né, o menor número de faltas. Então, quem tem a menor quantidade de faltas vai receber a maior parte do prêmio. Tá vendo que faz sentido? Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Perfeito, então. Então quer dizer o seguinte, ó. Quando a gente pega isso, quer dizer que o valor A vai receber 12 partes, o valor B corresponde a 6 partes e o valor C corresponde a 8 partes. Sim, e aí quando a gente soma tudo isso aqui, o que a gente encontra aqui, ó? 26 partes, ó, 26 partes. Professor, posso simplificar isso aqui para reduzir essa quantidade de partes, ó? Por exemplo, aqui, ó, se eu simplificar, todo mundo aqui pode ir por 2, não é isso? Todo mundo pode ir por 2. Então, se eu simplificar, né, isso aqui por 2, a gente vai obter, ó, 6. Se eu simplificar isso aqui por 2, a gente vai obter 3. Se eu simplificar isso aqui por 2, a gente vai obter 4. E aí eu posso pegar, ó, e somar isso aqui, né? Eu posso fazer essa soma, efetuar essa soma aqui, ao invés de pegar a soma lá, ó, então 6 mais 4 que dá 13, ao invés de pegar 26, pode sim. Então, ó, também pode ser de forma o quê? Simplificada. Você pode pegar, ó, essa relação aqui, né, usando o quê? A simplificação. E aí, se eu fizer usando um cálculo, se eu fizer usando o outro, vai chegar ao mesmo resultado, professor? Vai chegar ao mesmo resultado. Ok? Então, o que na verdade a gente vai pegar aqui, ó? A gente vai pegar esse total, que é quanto? 13.000, veja que a gente vai pegar o total 13.000 e a gente vai dividir esse total aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar só esse. Pronto. E a gente vai dividir esse total aqui pelo total de partes aqui, ó, no caso 13. Então, quando a gente faz, né, essa divisão, veja que fica mais simples, fica mais prático, ó, porque é 13.000 dividido por 13, que vai dar exatamente 1.000. Então, 13.000 dividido por 13, que vai dar exatamente quanto? Vai dar 1.000, ó. Professor, beleza, show de bola então. Então veja o seguinte, que quando a gente pega isso aqui, agora a gente pode jogar lá e achar, né, essa relação, ó, o valor aqui, ó, respectivo aí, ó, dessas partes, concorda? Porque A é diretamente a 6 partes, então, ó, é 6.000, né? E 6 partes, 6.000. B é diretamente proporcional a 3, veja que agora a gente está focando nesses valores simplificados. Então, 3.000 e C, 4.000. Então, se a gente somar aqui, ó, 6.000 mais 3.000 mais 4.000, vai dar exatamente os 12.000. Veja que a gente consegue fechar aí exatamente esses 12.000, ok? Então, ó, 6, 3 e 4. 6 e 4, 10. Com 3, 13. Ou 6 e 3, 9. 9 com 4, 13. Então, 13.000. Perfeito? Então, a gente consegue, né, fazer essa relação aí entre, né, as ideias aí e achar, né, os mesmos valores, né? Os mesmos valores. Perfeito? Ok? Professor, aplicação disso na prática, questão, como vai ser isso aí dentro de uma questão? Vamos lá, vamos resolver aqui. A gente faz,
A gente mostra como funciona, como as bancas costumam cobrar aí esse tipo de relação. Diz o seguinte aqui a questão, que, né, um empresário dividiu entre seus 3 empregados a quantia de 6.500 em partes inversamente proporcionais. Ok, então veja, ó, o total 6.000, veja que a gente vai pegar aqui o total, ó, 6.600. Então a gente vai pegar esse total, vai dividir aqui, ó, em partes inversamente proporcionais, 2, 5 e 8. Então vamos pegar aqui, ó, A, B e C, né? Funcionário A, funcionário B, funcionário C. Na relação inicial, a gente tem inversamente, então, ó, 2, 5 e 8. Não é isso? Ó? Então, a gente está falando o quê? Da divisão inversa. E a gente quer encontrar isso aqui na divisão direta, para a gente poder trabalhar com o conceito de partes. A gente quer transformar isso, né, para uma divisão direta. E aí, como que a gente faz para poder, né, efetuar essa transformação aqui? Professor, a gente usa aquela multiplicação, não é isso? Né? Ou seja, a regra do tapa, exatamente, a regra do tapa. Se a gente tapar o 2, sobra quem? 5 vezes 8, ó. Quando a gente tapa o 5, sobra quem? 2 vezes 8. Quando a gente tapa o 8, sobra quem? 2 vezes 5. Então, ó, é só o que? Pegar o resultado. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 5, 10. Ah, professor, ó, dá para simplificar isso aqui, né, por 2, ó. Eu quero simplificar para o resultado ficar um pouco menor, né, para trabalhar com um número menor. Pronto, então a gente tem o que? 20, a gente tem 8 e a gente tem 5. Então quer dizer que, ó, 20 partes, 8 partes e 5 partes. Perfeito. Então, ó, efetuando a soma aqui dessa quantidade de partes, a gente vai obter quanto aqui, ó? 8, 5, 13, 33. Então, veja que a gente vai obter 33. Perfeito? Então, 33 partes. Certo. Mas nessa circunstância aqui, veja que é até melhor a gente trabalhar aqui, ó, sem a simplificação. Veja que nem sempre é interessante, é útil essa simplificação. Por quê, professor? Porque a gente tem o seguinte aqui, ó, né? Quando a gente observa aqui, 46 partes com mais 26 partes aqui nessas outras duas relações. Então, quando a gente soma isso aqui, dá exatamente um total de quanto? De 66 partes. E aí, ó, é mais prático ainda a gente dividir isso aqui por 66. Observe que a gente tem, ó, o resultado aqui, que é 6.000, a gente tem um total, que é o 6.600. E a gente quer dividir isso aqui, ó, por 66 partes. Ah, verdade, professor, só dividir 66 por 66, que a gente vai achar exatamente 1.000, não é isso? Exatamente, ó. Então, ó, se a gente divide aqui, ó, veja que dá 1 e 2 zeros, então isso aqui vai dar, né, exatamente o que? 1.000, e vai dar 100, né? Isso aqui vai dar exatamente 100, não é isso? Então a gente vai encontrar aqui exatamente 100. Perfeito? Ok? Então, ó, uma vez que a gente encontrou esse valor 100 aqui, né? Então, ó, a gente, né, vai usar agora a nossa relação ali que a gente transformou e que a gente achou o quê? Em DP, né, que é diretamente proporcional. Ó. A gente vai pegar essa relação do diretamente proporcional. E aí, quando a gente pega essa relação do diretamente proporcional, veja que, né, multiplicar por 100, aí fica beleza, fica, né, tranquilo, ó, porque cada parte aqui, ó, vale 100. Então, se a gente multiplica ali, né, por 100, 40 por 100 dá quanto? 4.000. Ok? 16 por vezes 100 dá 1.600. E 10 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 1.000. Professor, beleza, show de bola. Então a gente acha aqui, né, os resultados, ó.
Perfeito? Beleza? Então diz o seguinte, ó, que nesse caso todos os valores nessa partida são maiores do que 1.100. Não, veja que não são maiores, tem, né, um valor aqui que é menor do que 1.000. Professor, preciso fazer o cálculo todo para mostrar isso? Não, veja o seguinte, ó, que basta o quê? Né? A gente consegue encontrar os valores ali, sim, mas basta mostrar o quê? Para, né, o menor. Qual é o menor aqui? Aquele que tem o valor maior inversamente. O 8 vai receber a menor quantidade de partes, recebe 10 partes. E 10 partes aqui, ó, corresponde a quanto? Corresponde a 1.000, professor. Pronto. Então, C aqui, ó, a gente tem que é 1.000. Então, 1.000 é um valor que inferior, que está dizendo que tudo ali são maiores, ó, maiores do que 1.100. Não, a gente encontra um valor que é menor. Então, o item aqui está o quê? Está errado, errado. Como disse Cebolinha, né? Tá elado, elado. Então, ó, só comemorar. Não é isso? Ok? Vamos lá? Vamos seguindo, vamos fechar aqui com chave de ouro. Beleza, vamos nessa então. 3 amigos dividiram quanto? 920 figurinhas. Então, vamos pegar aqui, ó, 920 dividido entre 3 amigos, A, B e C. Então, vamos pegar assim, ó, A, B e C. Então, veja, ó, que essa divisão aqui, né, que está dividindo, é entre A, B e C. Perfeito, ok, vamos lá. Então, olha só, né, a questão depois continua dizendo o seguinte, que um amigo recebeu 360 figurinhas, então vamos colocar o seguinte, que A aqui recebe 360 figurinhas. B, né? B recebe ali, ó, né, 240. Outro recebeu 240. Pronto, 240 figurinhas. E C, professor, eu posso ver porque aqui a gente tem o seguinte, ó, 300, 500, 600. Então tá faltando 320 ali, ó, para fechar a quantidade. Exatamente, ó. Então esse valor aqui, ó, corresponde a quê? Ao restante, não é isso? Então isso aqui vai corresponder ao restante. Pronto. Então, ó, se esses dois juntos aqui, então se a gente somar esses dois aqui, ó, a gente obtém quanto aqui, ó? 600 figurinhas. Perfeito? Ok? Beleza? Pronto. Vamos lá. Aí disse o seguinte, ó, o que que foi dito aqui, né, que, né, nessa relação aqui, o que que a gente sabe, ó, que a gente está pegando aqui A, B e C. Aí fala o seguinte, ó, que ó, o mais velho, então, ó, o mais velho desses amigos tem 12 anos. Tem 12 anos. Então, o mais velho quer dizer o seguinte, aquele que recebe a menor quantidade de figurinhas, se é inversamente proporcional, não é isso que a gente está observando aqui, ó, inversamente proporcionais, então quer dizer que esse 12 anos aqui, ó, é o mais velho, mais velho, mais velho. Então quer dizer que ele recebe a menor quantidade de figurinhas. Então aqui tem 12 anos, ó. Isso aqui tem 12 anos, porque ele recebe, né, a menor quantidade de figurinhas. Ok? Veja, olha só, o que que a questão está querendo aqui, ó? A soma, então, ó, tá querendo a soma da idade dos 3 amigos. Professor, mas a gente não tem aqui as idades dos outros aqui. Então, vamos lá, vamos descobrir aqui, né? Vamos chamar essa idade aqui de X e vamos chamar essa idade aqui de Y. E a gente vai fazer o que com relação a isso aqui? A gente pode estabelecer aqui, ó, comparações. O que que a gente vai fazer? Lembrando o seguinte, ó, que, né, quando a gente fala aqui dessas figurinhas, essas idades aqui, ó, essas idades, elas são o quê? Elas são inversamente proporcionais à quantidade de cada figurinha. Então aqui a gente tem, ó, valores que são inversamente proporcionais. Ok? Perfeito? Então, ó, a gente está falando de valores inversamente proporcionais. Professor, o que quer dizer isso? Se os valores são inversamente proporcionais, então a gente pode comparar, ó, a gente pode pegar o seguinte.
Veja que essa primeira aqui, a gente tem o quê? 360 em relação a 240, que a gente vai estar comparando aqui com o segundo. Igual, como é inversamente proporcional, então a gente vai inverter. Ao invés de ficar x sobre 12, vai ficar 12 sobre x. Então a gente pega a relação invertida aqui, ó, vai ficar 12 sobre x. Ok, beleza. Então, ó, essa, né, relação que a gente pegou aqui. No outro caso aqui, a gente tem o que, ó? Que 240 está para 320. Então, veja que 240 está para 320. Assim como, ó, só que na relação invertida, a gente vai pegar o que ao invés de 12 está para y, a gente vai pegar aqui y está para 12. Certo? Diante dessa circunstância aqui, a gente pode simplificar 0 com 0. Aqui também, ó, dá para simplificar 0 com 0. Perfeito? Ok? A gente também pode fazer a simplificação aqui por 12, ó. 36 por 12 fica 3. E 24 por 12 fica 2. Do outro lado, dá para a gente fazer a simplificação por 8. 24 por 8 fica 3. 32 por 8 fica 4. Então, é isso que a gente vai obter. Sim. E daqui agora, professor, multiplicação cruzada, né? A gente faz o famoso aqui, ó, cruz credo. Então, o que está embaixo multiplica o que está em cima e o que está em cima multiplica o que está embaixo. Então, ó, 3 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o 12. Do outro lado, ó, o 4 vai multiplicar o y e o 3 vai multiplicar o 12, certo? Então aqui, ó, a gente vai obter a relação com a divisão, então vai ficar 2 vezes 12 dividido por 3, e aqui a gente vai obter também, ó, 3 vezes 12 dividido por 4. Logo, a gente obtém o seguinte, que aqui vai ficar, ó, 2 vezes 12 por 3 dá 4, então x 2 vezes 4 dá 8. E aqui a gente vai obter, ó, que 3 dividido por, ou multiplicado por 4 dividido por 12 dividido por 4 dá 3. Então, logo, a gente tem que y aqui vai ficar 3 vezes 3, que dá quanto? Dá 9. Então, o que que a gente descobriu aqui, ó? A gente já tinha aqui a idade de 1, que era 12, não é isso, ó? Então, a gente tinha uma idade aqui que era 12. E o que que a gente descobriu agora? A idade dos outros, ó. Então, 12 com mais 8, então 12 com mais 8, 20. 20 com mais 9, então a gente vai obter quanto? 29, ó, porque que é a soma, né? Isso, ó, a soma. Então, veja que a soma, ó, soma das idades, ó, a soma das idades. Então, veja, quando a gente faz essa soma, aí sim, a gente consegue, né, pegando, ó, ou seja, 12 mais 8 mais 9. Então, isso aqui vai ficar igual a 29. Perfeito? Ok? Pronto. E aí a gente fechou aí, né, que a resposta correta, né, é letra D. Ok? Beleza? Professor, essa já deu um pouquinho mais de trabalho. Tem como fazer isso aqui por parte? Veja que nessa circunstância aqui não dá para a gente fazer por parte, por quê? Porque a gente não tem valores aí suficientes para a gente trabalhar com a quantidade de partes, concorda? Né? A gente não vai, né, conseguir fazer essa relação, né? Porque a gente precisa ter pelo menos 2 valores. Se a gente tivesse pelo menos 2 valores, aí daria para a gente fazer um ajuste aqui. Mas como a gente só tem um valor de uma idade, então não dá para a gente fazer. A gente tem que trabalhar aqui em função da regra. Mas a banca sabe, né, que a gente, né, pega esses atalhozinhos, esses macetes, essas coisas mais práticas, e ela vai lá e coloca uma questão, né, forçando utilizar o cálculo. Ok? Isso aí, show de bola.